Nessa noite a palavra tem como título: Cristo é o primogênito de entre os mortos para em tudo ter a primazia. Ela é baseada na segunda semana do Alimento Diário e a leitura bíblica é Colossenses 1, 18 a 23. Eu queria ler com os irmãos essa porção, Colossenses 1, 18 a 23. Que tal lermos juntos como igreja em voz alta? Amém? Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O versículo 18 fala: ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando nós lemos essa porção falando sobre Cristo ter a primazia quer dizer o primeiro lugar, ser o primeiro em nossa vida. E aí, nós podemos refletir um pouco sobre a primazia, sobre quem é o primeiro em nossa vida. E eu acho que todos nós podemos concluir que, de maneira geral, todo ser humano normal é egoísta. Podemos concordar nessa premissa? Todo ser humano normal. E eu sou normal. Então, eu tendo a ser egoísta. Então, eu queria dar alguns exemplos práticos da nossa vida humana para mostrar um pouco disso. Primeiro eu quero ler a definição de egoísmo. Primeira definição: amor exagerado aos próprios interesses a despeito do de outrem. Ou seja, amamos a nós mesmos, amamos os nossos interesses e eu não quero nem saber do que os outros estão precisando. Certo? 2. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Presunção é uma opinião demasiado boa e lisonjeira sobre si mesmo. Então, ao lermos Cristo ter a primazia, precisamos entender na minha vida, na sua vida, o quanto nós estamos centrados em nós mesmos, ou quanto nós temos dado lugar para o Senhor ser o primeiro em nosso coração, em nossa vida. Então, vou dar alguns exemplos simples. Você chega na fila de um banco. Você precisa ser atendido e tem aquela fila quilométrica e você está com pressa. Qual é a primeira coisa que você pensa? Rápido. Eu falo o que eu penso. Se eu pudesse cortar essa fila, seria uma maravilha. Não é verdade? Só que nós não cortamos, porque nós queremos respeitar as pessoas. Um outro exemplo. Você é uma boa cozinheira ou um bom cozinheiro, e você convida alguns amigos para a sua casa, e você passou o dia inteiro preparando aquela comida. Comprou os ingredientes, refinou a tua receita, preparou todos os utensílios, ficou desde cedinho, é um jantar, tá? Desde cedinho preparando as coisas, e aí você convida seus amigos para a sua casa, e aí eles começam a comer. Você começa a observar eles comendo. O que você espera que os teus amigos falem sobre a sua comida?
Um elogio, na verdade? E se por acaso ninguém elogiar a tua comida, o que você vai sentir? Pior ainda, e se algum dos seus convidados falam mal da sua comida, o que você vai sentir? Você vai ficar magoado pro resto da sua vida, certo? Então é normal que nós tenhamos uma preocupação com nossa pessoa. E nós ficamos machucados, ofendidos, quando as pessoas falam mal da gente, ou nosso ego é ferido. Um outro exemplo. Isso aqui é para as irmãs, tá? Para as mulheres. Você vai num casamento. Isso aqui eu aprendi observando os comentários das mulheres depois do casamento. Qual que é o foco da conversa das mulheres sobre a roupa do casamento? Quem que foi com a roupa mais bonita? Não é verdade? As irmãs confirmam essa informação ou não? E, obviamente, você quer ser a mais bonita, não é verdade? Ninguém vai admitir isso. Mas o comentário é quem que é a mais bonita, quem que foi mais bem preparada. Então, existe uma necessidade do ser humano de ser reconhecido. Existe uma necessidade do nosso coração de ter elogios. Isso é normal, é até saudável psicologicamente ter uma boa autoestima. Só que qual que é o centro da nossa vida? Será que nós estamos vivendo para sermos reconhecidos? Será que estamos vivendo para tirar vantagem dos outros? Isso é egoísmo. E último exemplo, eu vejo pelas crianças. As crianças são muito simples, né? As crianças não têm filtro, não é verdade? Então, às vezes eu vejo meus meninos brincando e brigando, né? E é impressionante. Graças a Deus eles têm muitos brinquedos, recebem muitos presentes, mas eles brigam pelo mesmo brinquedo só porque o outro quer. Tem um brinquedo, tem 30 brinquedos, mas o único brinquedo que só tem um, eles ficam brigando. Só porque o outro quer, eles ficam brigando. Bate um no outro, puxa cabelo, chora. Parece que sempre o ser humano busca o quê? Satisfazer seus próprios interesses. E a Bíblia traz alguns versículos que mostram a condição do coração humano. Por isso que, ao ler sobre Cristo ter a primazia, o Espírito deixou registrado isso, porque é muito importante, porque nossa tendência sempre é nós ocuparmos o primeiro lugar, para defender os nossos próprios interesses. E isso é algo que pode atrapalhar o trabalhar de Cristo em nossa vida, porque estamos excessivamente focados em nós mesmos. Então, a primeira porção que eu queria ler com os irmãos é Lucas 18. Eu não vou ler a porção inteira, mas essa parábola mostra dois corações bem diferentes. Um coração é do fariseu e outro coração é do publicano. Dois homens subiram ao templo para orar. E o que o fariseu fez? O fariseu se colocou de pé, olha só, orava de si para si mesmo. Ele não estava orando para Deus, ele estava orando para si mesmo. E qual foi o conteúdo da oração dele? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Irmãos, o nosso coração corrompido pelo pecado, o nosso coração orgulhoso, o nosso coração que sempre nos coloca em primeiro lugar, julga os outros. Nós valorizamos a nós mesmos, mas nós julgamos os outros. E esse fariseu estava se vangloriando no fato de que ele não era como os demais homens. Ele não era roubador, não era injusto e adúltero. Isso aos olhos dele. E ele estava criticando, ele estava julgando o publicano, que para ele era um pecador e ele era justo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Será que Cristo tem espaço no coração de uma pessoa como o fariseu que ora dessa maneira? Cristo veio salvar os sãos ou os doentes? Cristo veio salvar aqueles que estão contritos no seu espírito. Aqueles que declaram que precisam de Deus para salvar eles dos pecados, para encher a sua vida de propósito. Irmãos, vamos dar espaço
para que o Senhor nos leve a uma condição de sermos humildes de espírito. Para Cristo ter a primazia, ter em primeiro lugar em meu coração, vamos deixar de julgar os outros como esse fariseu e vamos ser um pouco mais como esse publicano, não no sentido de sermos alguém que tem um viver de um publicano, porque realmente os publicanos tinham um viver de pecado, mas o coração desse publicano nessa oração estava mais adequada do que o do fariseu. E o que ele orava? Estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que é dito aqui? Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Ou seja, quem foi justificado foi o publicano. E o fariseu, cheio de orgulho, cheio de si, cheio de egoísmo, pensando em si próprio, não foi justificado. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Romanos 12, versículo 3. São lições que a palavra deixa em nossa vida para nós praticarmos, irmãos. Isso nos ajuda a vivermos a realidade de que Cristo precisa ter primazia em nosso coração e em nossa vida. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Eu vou voltar, por exemplo, da boa cozinheira. A cozinheira pode achar que ela é a melhor cozinheira do mundo. Mas talvez ela não seja. E se ela sentir, por alguma razão, de que o convidado não deu o elogio na altura que ela acha, ela pode ficar magoada. Mas nesse contexto, a palavra diz, não devemos pensar de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, uma mente sóbria, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, isso não quer dizer que nós não tenhamos satisfação de fazer uma boa comida. E não tem nenhum problema ser elogiado por sua boa comida. Inclusive, quando minha esposa faz uma boa comida, se for muito boa, eu elogio ela. E ela cozinha bem. Mas, irmãos, o ponto é, onde está nosso coração? Será que estamos vivendo para sermos reconhecidos? Será que estamos vivendo para sermos o centro da atenção das pessoas? Eu digo isso porque até mesmo no serviço da igreja, às vezes Cristo não tem a primazia, porque nós queremos ser os primeiros. E aí nosso serviço se torna um serviço na carne e não no espírito. Porque queremos ser reconhecidos. Os irmãos nem falaram do que eu fiz. Irmão, minha irmã, você está servindo a Deus ou aos homens? Estamos servindo a Deus. E é Deus quem nos recompensa, independente se você for reconhecido ou não. Independente se você sente-se elogiado ou não. Faça tudo diante do Senhor. Isso é ter um coração puro, irmãos. Romanos 14, 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Deus, perdão. Irmãos, vamos deixar de julgar os outros. Por que você fica julgando os outros? E por que você despreza o teu irmão? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Irmãos, tem um fato. Toda língua confessará um dia que Jesus Cristo é o Senhor. E todo o joelho dobrará diante do Senhor. Dê a primazia para Cristo agora, irmãos. Não vamos esperar naquele dia ser forçado a dobrar nosso joelho. Isso não é uma questão apenas física, mas é uma questão do nosso coração, nossas atitudes. Colossenses 1,18 fala sobre Cristo ser o primogênito dentre os mortos. Mas a experiência e o exemplo que Cristo deixa é a cruz. Por que nós queremos ser os primeiros? O primeiro foi o Senhor, e Ele passou pela cruz. E nós também temos que ter experiências de nos humilharmos e passarmos pela experiência de cruz. Pela experiência de morte e ressurreição. Para que Cristo tenha a primazia
em nossa vida. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pois, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço o escândalo ao vosso irmão. Mateus 7, de 3 a 5, esse versículo é bem conhecido, sobre não julgar os outros. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Irmãos, quando nós tocamos em Cristo, como o primogênito de entre os mortos, e como o primeiro em nossa vida, nós abrimos mão de ficar julgando as pessoas, de ficar querendo corrigir os outros, porque nós percebemos o quanto nós somos carentes da graça de Deus, e o quanto nós somos falhos, e nosso coração passa a ser de gratidão ao Senhor, e não de crítica aos irmãos, e não de ter um ar de que nós estamos certos e os outros estão errados. O Senhor precisa ter a posição de cabeça em nossa vida, cabeça da igreja, o primeiro em nossa vida. Então esses versículos nos ajudam a entender o sentimento da Bíblia em relação à nossa atitude. Cristo eliminou todos os problemas na cruz, justamente porque Ele não pode aproveitar nada da nossa vida carnal. Mas, quando nós morremos e ressuscitamos, Deus nos usa de maneira gloriosa. E Deus nos usa para edificar a sua igreja, e Deus nos usa para poder cumprir a missão que Ele nos deu, de pregar o Evangelho do Reino até os confins da terra. Filipenses 2, 3 a 4, isso é muito importante. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, ao invés de considerar que eu sou o primeiro, eu sou o principal, eu preciso ser reconhecido, vamos considerar os irmãos como superiores a nós mesmos? Isso não quer dizer que a gente vai deixar de funcionar na igreja. Porque às vezes nós podemos ter a falsa humildade de achar, não, eu sou pequenininho, deixa os irmãos funcionarem. Mas às vezes a sua falta de funcionamento também pode ser um resultado de um pouco de orgulho. Cristo não morreu por você? Cristo não solucionou todos os problemas na cruz? E Ele te deu o poder da vida dEle para você usar essa vida para ser útil a Ele. Então, ao deixar de usar o poder da vida de Deus que Ele nos deu, estamos desprezando o que Cristo fez por nós. Também não podemos nos encontrar nessa situação. Então, quando nós andamos no Espírito, nós temos o equilíbrio perfeito para que o Senhor tenha o primeiro lugar em nosso coração e nós andamos de acordo com a vontade dEle. Nem além, nem aquém daquilo que Ele tem nos dado. E na igreja, irmão, irmã, todos nós temos função, todos nós temos responsabilidade que Deus nos deu para que nós possamos, encabeçados por Ele, deixar que Ele seja o primeiro em nossa vida e vamos servir a Deus com alegria no Espírito e sendo frutíferos na igreja. Esse é o propósito de Deus, usar o homem coletivamente na igreja para cumprir o seu propósito. Essa é a nossa salvação, irmãos. Agora, vocês podem me perguntar, ok, mas somos tão diferentes um do outro, temos opiniões tão diferentes, atitudes tão diferentes, e eu não consigo servir com aquele irmão. Não tem jeito. Olha o que ele falou para mim, olha o que ele fez. Será que tem jeito, irmãos? Considere na sua vida espiritual o quanto Deus teve misericórdia de você, e o quanto Ele te perdoou, e o quanto Ele te salvou. Você ama o Senhor? Você ama Cristo? A palavra nos deixa uma orientação de que nós amamos o Senhor na proporção em que nos sentimos perdoados por Ele. Se você acha que foi pouco perdoado pelo Senhor, você vai amar o Senhor só um pouquinho. Se você sente e tem experiência de que você foi muito perdoado pelo Senhor, você vai amar o Senhor muito. O Senhor morreu
por cada um de nós e por todos nós. E o que nos une, irmãos, não é a nossa maneira de pensar igual, de maneira natural. O que nos une é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. O Senhor se entregou por nós na cruz para acabar com toda inimizade, para eliminar todas as diferenças, para derrubar todas as barreiras. A morte de Cristo na cruz colocou um final em todos os problemas que existem de divisão entre as pessoas, até mesmo a ponto de juntar judeus e gentios, algo que no Antigo Testamento era totalmente inconcebível. Mas estamos na nova aliança, estamos no Novo Testamento. E a morte de Cristo na cruz, a redenção de Cristo, trouxe uma nova aliança, em que o Senhor acabou com toda a diferença, acabou com todas as barreiras entre nós, irmãos. Mas é baseado no sangue de Cristo. Então, como nós podemos ter unidade, como nós podemos ter unanimidade? É porque Cristo tem a primazia em nossa vida. É porque nós desfrutamos de Cristo como primogênito de entre os mortos. Reconhecemos que o Senhor nos salvou e não temos mais o direito de fazer bem o que queremos. Fazer o que bem queremos. Se você acha que pode servir a Deus de qualquer maneira, porque você é que sabe das coisas, você está enganado, meu irmão. Porque Cristo morreu por você, para que você pudesse ser incluído na igreja e ser submisso ao encabeçamento de Cristo. E o Senhor morreu por você e por mim, para ser o cabeça da igreja. A prova que Cristo nos ama é a sua morte na cruz. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a cruz colocou um final em todas as diferenças, todos os problemas e todas as barreiras, e eliminou a inimizade. Então, se você tem problema com seu irmão, a cruz de Cristo tratou isso. E o Senhor ama você e ama seu irmão, porque Ele morreu por você e pelo seu irmão. Então não julgues teu irmão, porque quem é juiz é Deus. Ame teu irmão. Se reconcilia com teu irmão. Experimente o poder da reconciliação por causa do sangue de Cristo e o amor de Deus que permeia a nossa vida e preenche todos os vazios que estão na nossa vida. Colossenses 1:20. Aqui mostra que a redenção nos conecta a Deus novamente e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue da cruz de Cristo traz a paz. É só o sangue de Cristo que traz a paz, irmãos. A morte de Cristo trouxe a paz. Não é a sua capacidade, não é teu jeito de pensar que vai trazer a paz. Isso foi crucificado na cruz. O sangue de Cristo traz a paz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Aqui está no passado. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo nós não temos esperança, separados de Deus, mas em Cristo nós temos esperança, e nós somos unidos a Deus. Eis que nos une, a pessoa de Cristo nos une, o sangue de Cristo nos une, a obra que Cristo fez na cruz nos une. Essa é a base da nossa consagração, o sangue de Cristo. E o que nos motiva é porque nós amamos o Senhor. Nesses tempos finais, em que o Senhor está voltando, irmãos, nós não podemos continuar vivendo os nossos problemas por causa de situações não tratadas em nossa vida, nosso coração. Vamos ser simples, vamos nos humilhar diante do Senhor e deixar o Senhor operar na nossa vida e ser o primeiro em nossa vida. Deixar as diferenças de lado. Todos nós temos opiniões diferentes, isso é fato. E Deus nos fez assim. Mas quando Cristo se torna o cabeça da igreja, na minha experiência, eu me submeto aos irmãos.
eu obedeço a palavra que o Senhor tem ministrado na igreja, e eu sou um com os irmãos. Porque o sangue de Cristo tratou com todas as diferenças. E nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. E não podemos ser orgulhosos de achar que nós somos justos, de achar que nós sabemos, e os irmãos não sabem de nada. Tomemos cuidado com o nosso coração, irmãos, para que nós possamos ser justificados do princípio do que o publicano orou: ser propício a mim, pecador. Sou um pecador que graça ganhou. E que liberdade maravilhosa eu tenho no Espírito. Nós cantamos esse hino. Porque Ele é a nossa paz. Antes fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos aproxima, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Você tem inimizade na sua vida? Cristo eliminou isso na cruz. Você tem parede de separação? Cristo tratou isso na cruz. E se você ainda não consegue lidar com isso, é porque falta fé na obra de Cristo. Não uma fé teórica, mas falta na sua experiência tomar posse do que Cristo fez por você na cruz. E Cristo era justo, mas morreu condenado por causa da minha injustiça e por causa da sua injustiça. Por isso que Ele é o primogênito de entre os mortos. Ele ressuscitou de entre os mortos como o primeiro homem aprovado por Deus de verdade. Porque Ele era totalmente obediente à vontade de Deus Pai. E hoje o Senhor está nos unindo a Ele mesmo, para que todos nós possamos ser obedientes a Ele como cabeça da igreja, para cumprir a vontade de Deus Pai. Coletivamente, meus irmãos, estamos sendo incluídos no novo homem. E no novo homem não tem espaço para que cada um faça aquilo que acha que tem que fazer. No novo homem, Cristo é o cabeça de todos. Porque Cristo tratou na cruz todas as diferenças, todos os problemas, todos os pecados. Porque Ele é o primogênito de entre os mortos. Ele tem que ter a primazia na igreja, na minha vida e na sua vida. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Amanhã nós vamos partir o pão. E todo domingo nós nos reunimos como igreja para lembrar da morte do Senhor. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Quando estamos bebendo do cálice, estamos na verdade na comunhão do sangue de Cristo. Lembrando e desfrutando da obra de Cristo na cruz. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos muitos irmãos, mas somos um único pão. Somos um único corpo, porque todos participamos do único pão. Então Cristo morreu por nós para nos unir, e não para nos dividir. Então se hoje nós estamos divididos, é porque está faltando a realidade de Cristo como primogênito de entre os mortos. Está faltando o operar da cruz na minha vida, na sua vida. Eu estou dizendo isso para mim, irmãos, não estou exortando como se eu tivesse já numa situação tranquila. Essa é a palavra para todos nós, para que todos nós possamos ser salvos de nós mesmos e deixar o Senhor operar poderosamente na nossa vida, para que Ele tenha na igreja um caminho para nós andarmos de acordo com a vontade dEle. E o Senhor vai limpando todas as impurezas, vai preenchendo todos os vazios, vai nos reconciliando a Ele mesmo, e vamos nos desvinculando de tudo aquilo que é negativo e tomando posse da plenitude de Deus. Na leitura da semana nós vimos sobre sermos preenchidos da plenitude de Deus. Tudo que Deus é, amor, luz, paz, se torna nosso quando nós estamos em Cristo. Os irmãos, creem nessa palavra? Eu preciso de paz. Eu não sei quanto a você. Eu preciso de paz. Eu preciso de alegria. Cristo é a nossa alegria. Cristo é a nossa paz. Mas é baseado no fato de que Ele é o primeiro em nossa vida. Se nós darmos importância a outras pessoas, outras coisas, acima de Cristo, nós não teremos paz, irmãos. Você pode ter a simulação de uma paz, ou a percepção de uma paz, mas não é perene, não vai durar. A única paz é a paz que Cristo nos trouxe na própria vida dEle. E foi uma morte de cruz que nos trouxe essa vida. Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa vida, irmãos.
Deixemos o individualismo. Desfrutamos isso na leitura dessa semana. Estamos sendo edificados coletivamente como igreja, como corpo de Cristo. É muito fácil servir a Deus sozinho. Você não tem desentendimento com ninguém, ninguém fica te importunando, você ora a Deus, mas você não está sendo edificado com ninguém. Você não está sendo tratado por Deus em nada porque você fica sozinho. Irmãos, é muito mais fácil não reunir. Mas é no isolamento que Satanás, como leão que ruge, vai te devorar. Nós precisamos do corpo de Cristo. Precisamos reunir, irmãos. Precisamos estar junto com os irmãos, servindo com os irmãos, sendo útil a Deus na igreja. Você pode falar, não, mas eu sirvo a Deus, eu prego o evangelho no meu dia a dia, mas se você não está sendo edificado com os irmãos, você é uma presa fácil. Porque Deus não tem como objetivo nos edificar individualmente apenas. Deus quer nos edificar como corpo coletivo. Esse é o novo homem. Por isso que Cristo derrubou todas as paredes na cruz para unir todos nós a Ele mesmo, para que possamos ser edificados. E na hora de juntar o material, né? Incomoda. Mas Cristo morreu por todos e é a vida dele que nos salva. E quanto mais nós somos edificados, mais úteis nos tornamos, irmãos. E mais parecidos com o Senhor nos tornamos. Estamos nos tornando parecidos com o Senhor, coletivamente. E o Senhor precisa de todos os membros para se expressar coletivamente. Porque nenhum de nós, individualmente, temos a capacidade de expressar o Senhor por completo. Os irmãos entendem esse princípio? Sozinho eu não consigo expressar o Senhor. Mas quando eu estou com a Mariana, quando eu estou com o Lucas, quando eu estou com o Pereira, quando eu estou com a igreja, o Senhor se expressa de maneira mais completa. E aí ele tem uma expressão, a autoridade dele passa a ter uma operação, e aí a igreja começa a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. As pessoas são salvas, as pessoas são apacentadas. Quando nós oramos com as pessoas e trazemos elas para a rede de cuidado, elas são supridas espiritualmente. Agora, se nós estamos vivendo isolados, na caverna espiritual, como é que nós vamos experimentar e sermos edificados com a igreja, irmãos? Então, de maneira encorajadora, saia da sua caverna, sirva com os irmãos, se submeta também ao encabeçamento de Cristo na igreja. Essa é a visão do corpo de Cristo, irmãos. E Cristo tem a primazia porque Ele morreu em nosso lugar e nós somos salvos por meio da sua vida. E aí não tem mais espaço para egoísmo, para mágoas, aqueles probleminhas que nos faz deixar de olhar para a cara do irmão durante 3 meses porque ele não me elogiou, olhou feio para mim. Isso tudo foi tratado por Cristo na cruz. Perdoa, irmão. Peça perdão, perdoa. O amor de Deus é infinito, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus te salvou, me salvou. Isso tem que mexer com a minha vida. Se o amor de Deus não toca na minha vida, nós precisamos pedir para o Senhor nos reconciliar com Ele mesmo. Efésios 2, 15 a 16 fala sobre para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Um só corpo em Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deus em Cristo, por meio da cruz, destruiu toda a inimizade. O que fazer então, irmãos? Crer no coração e confessar com a boca. Para nós sermos incluídos, no primeiro momento, no corpo de Cristo, precisamos crer no coração na obra de Cristo, aceitar o seu amor por nós e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E confessar, crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos. E seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. É a fé na pessoa de Cristo e na obra de Cristo que nos salva. E no dia a dia, irmãos,
nós precisamos continuar confessando, mesmo como cristãos, como filhos de Deus. 1 João 1,9 fala que precisamos confessar nossos pecados. Essa palavra é para os filhos de Deus. Trate os seus pecados todos os dias. Os pecados do seu coração, os pecados que você pratica. Confesse os seus pecados, seja sincero com o Senhor. Você está fraco, confessa para o Senhor que você está fraco. Você pecou, confessa para o Senhor. O Senhor está de braços abertos para te receber. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Não fique isolado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos tomar posse dessas verdades preciosas na palavra de Deus, para que a nossa vida seja uma vida de mente renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, a palavra é maravilhosa. Tudo isso nos salva no dia a dia. Crer no coração e confessar com a boca. Esse princípio tem que permanecer por toda a nossa vida. De maneira prática, não de maneira teológica. Se você crê no Senhor, mas você não fala nada, então tem um problema. Porque quem crê, confessa com a boca. Os irmãos entendem? É por isso que nós estamos encorajando os irmãos a funcionarem nas reuniões, para não depender apenas do irmão que está conduzindo os hinos. Levanta, confessa a tua experiência com o Senhor. Compartilhe com a igreja de maneira viva aquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso encoraja a toda a igreja, irmãos. Use o seu dom, use teu talento. No dia a dia, ora com as pessoas, prega a palavra, cuida de alguém, saia da situação de comodidade e seja útil a Deus. Só que nós precisamos limpar nosso coração. E quando nós limpamos nosso coração, Deus nos usa em Cristo. E Cristo se torna o primeiro em nossa vida. Irmãos, vamos entender o coração de Deus. Qual que é o desejo de Deus? É que nós tenhamos uma vida boa, tranquila? Sim, Deus quer que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, né? Mas o objetivo de Deus não é que nós tenhamos uma vida boa. Deus quer edificar a sua igreja, e Ele quer tomar essa terra de volta das mãos de Satanás. Ele quer que o Senhor volte, que o Senhor retorne para trazer o reino dEle nessa terra. Buscar as coisas lá do alto, para quê? Para trazer o reino de Deus à terra. Esse é o coração do Senhor. Os dois comandos, né, sobre pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, mostra o coração de Deus. O Senhor quer salvar a humanidade. O Senhor quer salvar o teu parente, o teu amigo. O Senhor quer apacentar você e quer te usar também para apacentar os outros. Então, é impossível ficar indiferente ao amor de Deus operacionalmente, ou seja, o amor operando, se nós estamos colocando o Senhor como primeiro em nossa vida, irmãos. Porque Deus é amor. Se nós estamos desfrutando da vida de Cristo, espontaneamente nós vamos tocar no amor de Cristo. E o amor de Cristo é um amor que ama as pessoas nas ruas. É um amor que olha para aquele enfraquecido e não condena, mas vai lá e encoraja. Considera as vezes que você esteve fraco e que um irmão foi lá e orou com você. Você não foi ajudado, irmão? E Deus quer usar você na igreja para edificar a igreja. Cantamos um hino sobre desperta alguns para a tua casa construir. O Senhor está despertando todos nós para edificar a sua casa, para trazer o Senhor de volta. O Senhor vai voltar quando tiver a igreja no ponto de maturidade que Ele deseja. E só o Senhor sabe qual é esse ponto de maturidade. Mas eu digo uma coisa, eu não quero ficar de fora, irmãos. Eu também não quero que você fique de fora. Vamos aproveitar o tempo, vamos remir o tempo. Para finalizar, para Cristo ter primazia, precisamos deixar Ele nos encabeçar e nos encher com sua plenitude. Retomando o versículo que nós lemos no início, Colossenses 1, 18, 19, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo está toda a plenitude de Deus. A vida, natureza, os atributos maravilhosos de Deus estão em Cristo. Cristo corporifica Deus, não é? Quer desfrutar de Deus Pai? Toque em Cristo por meio do Espírito. E olha que maravilhoso. Alguém que não tem o Senhor, toca em Cristo por meio de você. Não vai descer um anjo do céu e pregar o evangelho para o teu primo, para o teu colega de trabalho. Você que vai pregar o evangelho para ele, por meio da expressão da vida de Cristo em sua vida. Se você está conectado com o Senhor, você vai expressar o Senhor. E você vai salvar as pessoas. Você vai expressar os atributos de Deus na sua vida. Você vai expressar os frutos do Espírito. A irmã Meire vai expressar a longanimidade. Não é verdade, Meire? O Marquinhos vai transmitir a paciência de Cristo. E as pessoas vão ser tocadas porque Deus é poderoso para agir por meio da sua igreja. O irmão Douglas vai expressar a misericórdia que Deus tem, porque ele tocou na misericórdia de Deus. Isso é prático, irmãos. Isso gera frutos na igreja. Não podemos ficar indiferentes a isso. E para finalizar, Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento, todo pensamento humano, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando nós damos espaço para o Senhor ser o nosso cabeça na igreja, somos submissos, obedientes, desfrutamos da sua plenitude e passamos a ser úteis ao Senhor. Passamos a deixar o Senhor tratar com o nosso coração, deixamos o Senhor tratar com toda inimizade, todas as barreiras, e Deus nos salva, e Deus nos usa, e aí passamos realmente a ser conforme a vontade dEle. Que o Senhor abençoe a nós, para que essa palavra mude a nossa vida, irmãos. O Senhor tem falado na igreja, o Senhor tem nos dado tanta palavra, vamos praticar essa palavra. Tantas pessoas precisam receber o Senhor. Tantas pessoas estão carentes nesse tempo final. Somos nós como igreja que vamos alcançar as pessoas. O amor de Deus vai se manifestar por meio de você. Se você amar o Senhor acima de você mesmo. Acima dos seus interesses, você tem que amar o Senhor. Vamos ser menos egoístas, né? E deixar o Senhor ser o centro da nossa vida. Fazer uma oração, irmãos? Vou ficar de pé. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o primogênito de entre os mortos. Nós abençoamos a cada irmão e cada irmã aqui, para que o Senhor tenha primazia na vida de cada um de nós. Tu és o cabeça da igreja, o Senhor está trazendo debaixo da tua autoridade todas as coisas. O Senhor nos uniu a Ti mesmo por meio da Tua obra na cruz, e hoje estamos sendo edificados Teu corpo. Nos cura, nos salva, nos edifica, nos lava, nos perdoa, e nos faz nos unir com a Tua vontade. Senhor, salva cada um de nós, tira toda a inimizade entre nós, remova toda a barreira, que o poder da Tua ressurreição opere em cada um dos irmãos. Senhor, cura os doentes, restabeleça os fracos, encoraja aqueles que estão desanimados. Senhor, nesse tempo final, nós queremos que nosso amor seja o nosso melhor amor. Queremos ter o amor intenso para contigo, como a igreja em Filadélfia. Senhor, queremos guardar o Teu nome, guardar a Tua palavra, praticar tudo aquilo que o Senhor nos tem revelado nesses últimos tempos na igreja. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa. Nos leve de volta a nossos lares em paz, para que amanhã possamos juntos como igreja estar reunidos em Teu nome. Jesus é o Senhor.